Fala pessoal, bom dia. Hoje vamos dar início a mais uma aula de Direito Civil, aula 4, com família e sucessões. Lembrando que na prova da primeira fase vão cair 7 questões de Direito Civil. A matéria é extremamente extensa, mas a gente consegue focar para que você consiga acertar exatamente as questões que vão cair na sua prova. Direito de família e direito das sucessões foi alvo nas últimas 10 provas da OAB, nas últimas 10 provas do exame de ordem. Família caíram 10 questões, sucessões caíram 11 questões. Famílias caiu questões um pouco mais esparsas, mas sucessões a gente já consegue focar um pouquinho mais. Então vamos aqui, 15 questões de direito das famílias, 15 questões de direito das sucessões para que a gente consiga focar na sua prova e você consiga acertar todas as questões atinentes à matéria de direito civil. Vamos lá. Primeira questão. A gente vai começar com o direito das famílias e depois vai passar para direito das sucessões seguindo a ordem do próprio Código Civil. Eudora e Janice, primas, namoram há 3 anos e decidem levar o relacionamento para um nível mais sério. Por isso, no dia dos namorados, noivaram e iniciaram o procedimento de habilitação para o casamento. No ano de 2019, o casamento civil foi celebrado. Então vamos lá. A gente tem aqui Eudora e Janice. O que a questão está querendo saber? Eudora e Janice, a gente está falando aqui, a gente tem as causas de impedimento para o casamento e as causas suspensivas para o casamento. Uma delas gerando nulidade e uma delas gerando anulabilidade. Eu vou poder pedir a nulidade do casamento ou o Código Civil vai me impor algumas sanções porque eu estou casando com alguma causa suspensiva para o casamento. Dentro das causas de impedimento, a gente tem a questão dos parentes em linha reta e dos parentes na linha colateral, na linha transversal. Eudora e Janice são o quê? Primas. Existe impedimento ou existe alguma causa suspensiva para que parentes na linha colateral se casem? Existe. Existe, mas com relação até o 3º grau. Eudora e Janice são primas, então elas são parentes colaterais de 4º grau. E qual é a outra questão? Qual é o outro ponto que a questão está querendo saber? A gente está colocando aqui que elas têm um relacionamento homoafetivo, Eudora e Janice. E conforme o entendimento do STF, já é possível sim a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente não tem infringência de nenhuma causa de impedimento, de nenhuma causa suspensiva e é possível a união civil de pessoas do mesmo sexo. Então, de acordo com o atual sistema jurídico brasileiro, o casamento ele vai ser nulo? Não. Ele vai ser inexistente? Não. Ele é existente, ele vai ser válido, ok? E ele também não vai ser anulável. A gente também não tem essa questão de anulabilidade. Ou ele vai ser nulo, ou o Código Civil vai me impor algum impedimento, que no caso vai ser o regime obrigatório de bens. Então, primeira questão, letra C. Seguindo. Everaldo manteve relação de união estável durante 13 anos com Priscila. Da união nasceu Bárbara. Nas questões de direito civil e direito das sucessões, é bom a gente já ir fazendo um esqueminha. Então aqui, vamos lá. Everaldo manteve uma relação com Priscila e da união nasceu Bárbara. Luciana é filha mais velha de Priscila, proveniente de outro relacionamento. Então, Priscila tinha outro relacionamento aqui, e desse relacionamento a gente tinha a Luciana. Após a separação, Everaldo iniciou um relacionamento amoroso com Luciana. Então, Everaldo e Luciana, o qual já dura 2 anos. Nesse contexto, é correto afirmar que, vamos lá, pessoal. A gente tem as causas de impedimento do casamento e a gente também tem as questões de parentesco. Nessa questão, você precisa analisar os dois. O que é o parentesco? O parentesco no direito civil ele pode ser natural ou civil, certo? E dentre o parentesco civil, a gente tem que o cônjuge vai se ligar ao outro, aos parentes do outro, pela questão de afinidade. Então, o Everaldo vai ter relação com os parentes da Priscila pela linha de afinidade. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser parente da Luciana. Tá, mas e aí? Eles vão se separar, após a separação. E aí? Mesmo quando ele se separa, em linha reta, o parentesco por afinidade, ele não vai se dissolver. É o 1595, parágrafo 2º do Código Civil. Essa dissolução não põe fim ao parentesco em linha reta. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o Everaldo vai estar com um relacionamento com a parente em 1º grau na linha reta descendente por afinidade. Pode isso? Vamos lá.
Não há qualquer impedimento no matrimônio, já que nunca houve qualquer vínculo familiar. Não, a gente já viu aqui, 1595, parágrafo 2º, parentesco por afinidade, ele não vai se dissolver, 1595, parágrafo 2º. Por haver uma relação de parentesco em linha reta, Everaldo e Luciana não podem contrair matrimônio. Parentesco vai ser por afinidade em linha reta. Muito cuidado quando você estiver lendo. Você podia até segurar um pouquinho essa opção, mas o parentesco é por afinidade em linha reta. Letra C. Por haver uma relação de afinidade em linha reta, Everaldo e Luciana não podem contrair matrimônio. Alternativa correta. E vamos lá para D. Não há qualquer impedimento no matrimônio de Everaldo com Luciana, já que o vínculo familiar que havia entre eles findou a partir da separação de Priscila, 1595, parágrafo 2º. O parentesco por afinidade, ele não vai se encerrar se for em linha reta. Então, sogra vai continuar sendo sogra e enteado vai continuar sendo enteado. Essa linha não vai se dissolver. Segunda questão, gabarito, letra C. Terceira questão. Após 4 meses de duração de uma relação amorosa com Flávio, Suzana contraiu matrimônio. Então, vamos lá. Suzana com Flávio, eles se casaram. Acontece que após 3 meses da celebração do casamento, Suzana, grávida, tomou conhecimento de que Flávio era pedófilo, tendo sido autor de pelo menos 4 casos de abuso sexual e estupro com vítimas menores, o que resultou em prisão e condenação criminal com trânsito em julgado após 2 anos e 2 meses. É correto afirmar que Suzana, não mais querendo manter a relação conjugal e considerando o decurso do prazo de 2 anos e 5 meses da celebração do casamento, pode. A questão quer saber o que a Suzana pode fazer, então vamos lá. A Suzana pode pedir o divórcio? Ok, razoável. A Suzana pode pedir separação? Pode também. Mas o que a questão está querendo mostrar para vocês também? Artigo 1550, inciso 3º, artigo 1556 e artigo 1557, inciso 2º do Código Civil. O que esses 3 artigozinhos estão falando para você? Os outros 2 de divórcio e separação a gente já viu. E nessa questão pode pedir o quê? Ela pode pedir também a anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. E nesses artigos 1556 e 1557 está dizendo exatamente o erro essencial e o 1557 a questão do erro essencial quanto à pessoa quando ela pratica outros crimes, quando eu não sabia a época da celebração do casamento. Então, ela vai poder fazer o quê? Letra A, como única opção, pleitear a separação judicial em decorrência de ato que importe grave violação? Não, né? Ela pode também pedir o divórcio e pode também pedir a anulação. Letra B, pleitear a anulação do casamento por erro essencial da pessoa? O que a questão pediu? Ela pode o quê? Somente isso? Também não. Letra C, como únicas opções, pleitear a separação judicial em decorrência de ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum ou o divórcio direto, como únicas opções, também não, né? Ela também pode pleitear a anulação. E letra D, como única opção, pleitear o divórcio direto. Então, letra B, como ela não disse que era a única opção, ela pode sim pleitear a anulação do casamento por erro essencial de pessoa. Mas, além dessa, ela pode também pleitear o divórcio e pleitear a separação. Então, o gabarito da terceira, letra B. Quarta questão. Maria foi casada com João e teve com ele 3 filhos, hoje com idades entre 3 e 6 anos. No acordo celebrado pelo casal por ocasião do divórcio, ajustou-se que manteriam guarda compartilhada dos filhos. São 3 filhos, guarda compartilhada. Pactuando ainda que as crianças pernoitariam com o pai 2 vezes por semana. 1 ano após o divórcio, João contrai novas núpcias com Vera. Diante do novo casamento do ex-cônjuge, Maria decide não mais permitir o pernoite das crianças com o genitor, com o argumento de que o acordo celebrado antes foi dissolvido na parte referente aos direitos e deveres a ele relativo. Nesse caso, pessoal, aqui a gente vai para 2 artigozinhos, 1588 e o 1636 do Código Civil. Com o novo casamento do João, Com o novo casamento do João, ele não vai perder os direitos com relação ao filho dele. E o 1636, o novo casamento não vai dissolver o poder familiar com relação a eles. Então, Maria pode fazer isso? Vamos lá, o que a questão está perguntando. Nesse caso, vamos lá.
Letra A. O novo casamento de qualquer dos ex-cônjuges não implicará restrições ao direito dos pais em relação aos filhos. Alternativa correta, 1588. Não vai importar se a pessoa casou de novo ou não. Eu vou continuar tendo os meus mesmos direitos com relação ao meu filho. Letra B. O casamento de qualquer dos ex-cônjuges implicará revogação ao direito de pernoite até que se comprove o bom relacionamento dos filhos. Também não, né, pessoal? Já é presumido. Eu posso depois pleitear, se não tiver um bom relacionamento, alguma revisão dessa questão. Mas a primeiro momento não vai ter revogação nenhuma, porque os pais não vão perder esses direitos com relação aos filhos. Letra C. O novo casamento do cônjuge implicará a revisão automática, a gente já viu que não, do dever de alimentar para com os filhos menores, o qual deverá ser adaptado à nova realidade econômica daquele que constitui a família. Não, o pai pode pleitear depois uma revisão da questão dos alimentos com o binômio necessidade, possibilidade, mas não é isso que a questão pediu. Letra D. A modificação do pacto celebrado por ocasião do divórcio em relação ao dever de contribuir para o sustento dos filhos menores ocorrerá automaticamente com o nascimento de filho à vida de nova união. Não vai ocorrer automaticamente. Essa questão dos alimentos, ela não vai ser automática. Nem a revisão das visitas, nem essa questão dos alimentos. Eu vou ter que realmente pedir uma revisão judicial com relação a isso. Então, gabarito da quarta questão, letra A. Quinta questão. Severino, diante de comprovada infidelidade com sua esposa Conceição, então vamos lá. Tinha aqui Severino e eu tinha aqui Conceição. Ao manter relação amorosa com Carla, sua colega de trabalho, então Conceição está mantendo a relação com Carla. Ela rompeu aqui com Severino e está mantendo a relação com Carla. Sua colega de trabalho ajuizou ação de responsabilidade civil, pleiteando indenização decorrente de lesão a direito da personalidade. Com base no exposto, é correto afirmar que, pessoal, no casamento, a gente tem no artigo 1566, inciso primeiro, que é um 5, tá, pessoal? 1566, inciso primeiro. O 1566 fala dos deveres, os deveres recíprocos com relação aos cônjuges. E no 1566, inciso primeiro, a gente fala do dever de fidelidade recíproca dos cônjuges. Mas a fidelidade vai ser de Conceição e Severino. Eles dois, que são os cônjuges, vão ter essa relação de fidelidade. Vamos lá para os itens. Letra A. Com base no exposto, é correto afirmar que, letra A, não há responsabilidade civil de Carla perante Severino, já que não lhe é imposto zelar pelos deveres recíprocos de fidelidade do casal. O pessoal, a gente está falando aqui de Carla. Carla é a terceira pessoa que está mantendo o relacionamento com Conceição, de fato. Qual é a responsabilidade de Carla? A Carla, que é a terceira pessoa, ela não tem que respeitar os deveres de fidelidade. O dever de fidelidade ele vai ser recíproco entre os cônjuges. Carla, que é a terceira, não tem esse dever. Então, vamos segurar. Letra B. Não há responsabilidade civil de Carla perante Severino por falta de amparo legal, já que a questão de ordem de família não gera efeitos obrigacionais no âmbito da responsabilidade civil. Na verdade, pode gerar, mas não é isso que a questão está falando. A questão não deu dado o suficiente para a gente ver essa questão da responsabilidade civil. Mas essa questão do casamento pode sim gerar efeitos, mas não foi isso que a questão pediu. Letra C. Houve dano moral que deve ser ressarcido por Carla em razão da inobservância do dever de fidelidade. Carla não tem que observar esse dever de fidelidade. Carla é a terceira que está mantendo a relação com Conceição. Então, também não. 1566 é para os cônjuges. E letra D. Não há responsabilidade civil de Carla por não haver inobservância do dever de fidelidade quando se trata de envolvimento de pessoas do mesmo sexo. Pessoal, essa questão de pessoas do mesmo sexo, a FGV e a FGV em outras bancas e na OAB cobrou bastante, porque já tem aquele entendimento do STF de que é possível a união civil de pessoas do mesmo sexo. Então, aqui não tem nada a ver, entre pessoas do mesmo sexo não tem nada a ver com a questão. Independentemente de ser uma pessoa do mesmo sexo ou de ser uma pessoa de sexo oposto, a Carla, que é a terceira pessoa, ou José, ou João, ou Joaquim, não tem o dever não tem que respeitar esse dever de fidelidade recíproca que é somente entre os cônjuges. Então, questão 5, gabarito, letra A. Sexta questão. Eduardo, embora casado com Maria, encontra-se separado de fato há 3 anos, sendo que há 1 ano e meio vive maritalmente com Alessandra, mantendo convivência pública, duradoura e contínua. Considerando que a Alessandra, em virtude de um acidente, não pode ter filhos, é correto afirmar que, pessoal, vamos lá para o 1723. União estável. O que constitui a união estável? União pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família. Então, eu tenho aqui
Eduardo, que já está separado e vive maritalmente, então ele vive com o ânimo de constituir família. Convivência pública, duradoura e contínua, com o ânimo de constituir família, então, já configuraria união estável. Mas Eduardo ele não está divorciado, ele está separado de fato. Ah, mas o 1723, parágrafo 1º, ele diz que não constitui impedimento se a pessoa já estiver separada de fato. Então, já constitui aqui uma união estável. Ah, mas ela não pode ter filhos. Quais são os requisitos para a união estável? União pública, contínua, duradoura, com ânimo de constituir família. A questão de não ter filhos, na verdade, a pessoa pode inclusive não querer ter filhos, independentemente de ela não poder. Independentemente de a pessoa não querer ter filhos ou de casal não querer ter filhos, isso não constitui impedimento para a constituição de casamento ou de união estável. Então vamos lá para os itens. Letra A, ainda existe união estável, já que ele se mantém casado? Não, ele está separado de fato. 1723, parágrafo 1º. Ele pode constituir uma união estável. Letra B, Eduardo e Alessandra estão em união estável, já que a separação de fato exclui o impedimento decorrente do casamento. 1723, parágrafo 1º, item correto. Letra C, ainda existe união estável entre Eduardo e Alessandra, já que ela não pode ter filhos. Pessoal, não é requisito de união estável. Independentemente de ela não poder ter filhos, isso não é um requisito para constituir isso. Letra D, ainda existe união estável, já que o prazo mínimo para a sua configuração é de 5 anos. Não existe qualquer prazo para a constituição de união estável no Código Civil, nem em nenhuma lei esparsa que é atinente à matéria civil. Então, sexta questão, gabarito letra B. Sétima questão. Júlia e Leandro casaram-se no regime obrigatório de separação de bens. Enquanto estavam casados, Leandro recebeu um terreno a título de doação e alguns meses depois faleceu. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar, à luz do entendimento jurisprudencial para fins de partilha, que os bens adquiridos na constância do casamento, pessoal, vamos aqui para a súmula 377 do STF. Independentemente de eles estarem no regime de separação de bens, se houver esforço comum, é possível que esses bens sejam partilhados. Ah, eu estou no regime de separação de bens. Ok, o que é meu, o que é seu é seu. Mas se for comprovado um esforço comum, é possível que esses bens sejam partilhados. Se for comprovado esse esforço comum. Súmula 377 do STF. Então, esses bens, vamos lá para os itens. Letra A, não se comunicam, exceto o terreno doado. Letra B, não se comunicam, ainda que seja comprovado o esforço comum. Ainda que seja comprovado, não. Se for comprovado, aí eles podem se comunicar. Letra C, comunicam-se, inclusive o terreno doado. Não, eles não vão se comunicar de regra. Se for comprovado, é que eles se comunicam. Letra D, comunicam-se, desde que comprovado esforço comum para sua aquisição. 377 do STF. Então, se for comprovado esse esforço comum, aí eles sim vão poder se comunicar, independentemente de eu estar em quê? No regime de separação obrigatória de bens. Então, vamos atenção nas súmulas também. Lá no seu código vai ter as súmulazinhas referentes. Então, vamos prestar atenção nas questões de direito das famílias. Costuma cair algumas súmulazinhas específicas. Então, vamos prestar atenção nesse item. Sétima questão, gabarito letra D. Oitava questão. Flávio e Fernanda se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, vamos aqui. Flávio e Fernanda, pelo regime de comunhão parcial de bens. Antes do casamento, Flávio não tinha qualquer bem, enquanto Fernanda tinha um apartamento. Então, vamos aqui. Apartamento. É o apartamento. Durante a constância do casamento, Fernanda vendeu o apartamento e, com o fruto da venda, adquiriu uma casa, constando a subrogação do bem na escritura pública. Então, o apartamento se transformou em uma casa, mas foi subrogado. Além disso, Flávio adquiriu em seu nome e sem a participação econômica de sua esposa, um prédio comercial. Então, o segundo bem vai ser um prédio comercial. Ainda durante o casamento, Flávio recebeu uma chácara de herança do seu genitor. O terceiro vai ser uma chácara, que foi de doação. E, por fim, Fernanda recebeu uma doação de uma motocicleta. Então, 4 bens aqui. Vou botar aqui só a moto. Com o fim do casamento, integram a meação do casal apenas. Pessoal, artigo 1659 e 1660.
1660 do Código Civil. O artigo 1659 vai falar dos bens que são excluídos da comunhão. Então, a gente está no regime de comunhão parcial de bens, então o que significa comunhão parcial? Antes do casamento, o que é meu, o que é seu é seu. E o que a gente tinha antes do casamento? Só apartamentos da Fernanda que foi subrogado na casa. Então, a casa vai continuar sendo só da Fernanda. O que entra na comunhão? Aí a gente está lá no artigo 1659. O que foi adquirido na constância do casamento, independentemente de ter sido um dos incisos lá do 1659, independentemente de ter sido com o patrimônio só de um. Então, o que foi adquirido na constância do casamento, que é só de um? O prédio comercial. 1660, o que é excluído dessa comunhão? O que foi doado, que não tivesse sido em proveito dos dois. E o que foi doado? A chácara e a motocicleta. Vamos aqui de novo. Com o fim do casamento, integram a meação do casal. O que significa isso? O que vai ser dos dois? A casa? Não, porque a casa vai ser só da Fernanda. O prédio? Ok. A chácara não, porque é de doação. A moto não, porque foi de doação. Então o gabarito vai ser letra D. A casa e a chácara? Não, nenhum dos dois. A casa e o prédio comercial? Não. Não, aqui a casa não vai entrar. Aqui a casa não vai entrar. Vai entrar só o prédio comercial. Oitava questão, gabarito letra D. Artigo 1659 e 1660 do Código Civil. Nona questão. Marta e Rodrigo, ambos com 40 anos, pretendem contrair matrimônio. Com esse objetivo, dirigem-se ao cartório de notas e solicitam a elaboração de pacto nupcial, por meio do qual desejam estipular que apenas os bens adquiridos após 5 anos de casamento sejam comunicados. Quanto aos bens adquiridos antes do referido termo, deverão observar o regime de separação total. Nessa hipótese, essa disposição, pessoal, vamos lá, 1639 do Código Civil. Quais são os regimes de bens que eu posso ter no Código Civil? São 5. Na verdade, são 4 e vamos aqui. Eu posso ter o regime de comunhão parcial de bens, o regime de comunhão universal de bens, separação convencional de bens, participação final dos aquestos. Mas por que eu falei 5? É possível também, o Código Civil deixa aberto, artigo 1639, para que eu possa livremente estipular como é que vai ser meu regime de bens. Eu posso estipular que vai ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, que durante o casamento vai ser um, que se uma pessoa morrer vai ser outro, que se divorciar vai ser outro. Eu posso estipular como eu quiser, desde que não esteja violando nenhuma norma do Código Civil. 1639 me deixa livre para poder fazer isso. Então, eu posso utilizar alguns dos regimes que estão no Código Civil. Se eu não elaborar um pacto nupcial, o Código Civil vai me colocar o regime de comunhão parcial de bens, mas eu posso também escolher um outro regime que não está naqueles previstos, naqueles previstos. E aí, eu vou poder, sim, fazer isso 5 anos do casamento e, no final, regime de separação total do bem. Então, vamos lá para os itens. Letra A, são nulas, pois se trata de fraude ao regime legal? Não existe isso, né? O Código Civil me deixa livre para estipular. Letra B, são válidas, visto ser livre e convencionar sobre o regime de bens. Eu posso sim estipular como é que vai ser esse meu regime de bens. Letra C, devem ser interpretadas unicamente como regime de separação de bens? Não, o Código Civil não vai me impor isso. Ele vai me deixar livre para estipular como eu bem quiser. Letra D, podem ser objeto de conversão e adaptadas ao regime de comunhão parcial. Pessoal, 1639, aqui o parágrafo 2º, ele me deixa livre para converter. Sim, se eu quiser depois eu posso converter esse meu regime de bens. Mas não vai ser isso, não foi isso que a questão pediu. Nessas disposições, nessa hipótese, essas disposições que eu fiz, elas são válidas. Elas são válidas porque o 1639, caput, ele me deixa livre para estipular como eu quiser esse meu regime de bens. 10ª questão. Cristiano casou-se com Joana e com ela teve 2 filhas antes de se divorciarem. Então vamos lá. Cristiano casou-se com Joana e dessa relação ele teve 2 filhas antes de se divorciarem. Filha 1 e a filha 2. Após o divórcio, Cristiano casou-se com Matilde e teve um filho. Cristiano se divorciou aqui da Joana, casou-se com Matilde e teve um filho, Leonardo. E após 10 anos de casamento, em meio à discussão, Matilde afirmou que o filho do casal, Leonardo, na verdade era filho de João, colega de trabalho de Matilde. Diante da situação hipotética e o previsto expressamente no Código Civil, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O João, cadê aqui? O Cristiano
ele era casado com a Joana, se divorciou, ele teve 2 filhos com a Joana, se divorciou e teve um filho com a Matilde. Mas na verdade a Matilde está dizendo que o filho é de outra pessoa, então vamos lá. Basta ela simplesmente falar e aí ele não é mais pai, tem que provar, vamos lá aqui para os itens. Letra A. Basta a confissão de Matilde para excluir a paternidade de Cristiano, pessoal, 1602 do Código Civil. Não basta eu simplesmente falar que você não é pai para elidir a paternidade. 1602, eu vou ter que provar. Ah, ele é pai. 10 anos depois eu estou dizendo, o filho nasceu, o filho é do Leonardo aqui, na verdade era do João aqui, colega de trabalho. Não basta, né? Letra B. A prova da impotência de Cristiano para gerar a época da conceição e elite a pressão de paternidade aqui, 1599. De fato, pessoal, se ele era impotente para gerar, se eu conseguir provar que na época ele era impotente, aí pode sim elidir essa pressão de paternidade. Aqui eu estou falando aqui das relações parentescas, estou falando aqui de paternidade. Se ele era impotente, é claro que se eu disser que não era filho dele, ele era impotente para gerar naquela época, eu vou sim elidir essa presunção de paternidade, porque aqui o Código Civil não é categórico, ele não diz, você é pai, pronto, acabou. Há uma presunção de paternidade, uma presunção, se eu for casado, a presunção de que o filho é do meu cônjuge, há uma presunção. Então, de fato, essa prova da impotência gera, para gerar a época, elide a pressão de paternidade, 1599. Letra C, cabe a Cristiano contestar a paternidade de Leonardo e, no caso de morte de Cristiano, a ação será extinta, não sendo possível as filhas de Cristiano prosseguirem com a ação. Pessoal, aqui a gente já vai para o... Vou anotar aqui o 1601, fica pequeno ali. 1601, parágrafo único. Se o Cristiano morreu, as filhas podem sim continuar com essa questão da investigação de paternidade. Elas podem prosseguir com essa ação. E letra D, contestada a filiação, os herdeiros do impugnado não têm o direito de prosseguir na ação. Aqui, não sendo possível as filhas, e eles não têm direito de prosseguir na ação. A gente já falou, 1601, parágrafo único, podem sim prosseguir com a ação, então o gabarito aqui vai ser letra B, por conta do artigo 1599 do Código Civil. Então, ele era impotente para gerar aquela época, pode sim elidir essa presunção de paternidade, porque o Código Civil não vai ser categórico. Então, letra 10, letra B. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida aqui. Bom dia, Silvana. Bom dia, Socorro. Vamos que vamos, futuros advogados. Bom dia, Marta. Bom dia, Eunice. Bom dia, Esther. Letra 4 que o pessoal já falou, né? Bom dia, Elane, Ivaneide. Obrigada, Socorro. Bom dia, Helena. Oitava questão, letra D. Prédio comercial. Vamos aqui para a 11ª. Maurício e Roberta, oitava questão, letra D, viu, pessoal? Se alguém colocar aqui para a Lena. 11ª questão. Maurício e Roberta estão separados há 2 anos e possuem um filho, Bruno, com 3 anos de idade. Então, Maurício e Roberta estão separados há 2 anos e possuem um filho, Bruno, com 3 anos de idade. Maurício possui o direito de conviver com Bruno sob forma de visita regulamentada em finais de semana e quartas-feiras quinzenais. Contudo, ele sentiu-se incomodado com dificuldade em obter informações de interesse de seu filho, especialmente as escolares, além de pretender passar mais tempo em sua companhia. Assim, Maurício ajuizou uma ação de guarda compartilhada, sobre o qual é correto afirmar que... Pessoal, a questão de guarda, ela caiu 2 vezes aqui nos últimos 10 exames de ordem, mas não é uma questão que costuma cair muito. Mas vamos lá, só para que eu trouxe essa questão aqui para vocês ficarem atenados. Quais são os possíveis tipos de guarda? Eu tenho alguns, mas qual é a regra? Guarda compartilhada. Por quê? Porque é mais interessante para a proteção dos filhos menores. A gente tem, inclusive uma lei de guarda compartilhada. Eu vou aqui proteger a questão dos filhos. Eu estou na questão do direito de família, mas pega, inclusive, algumas questões. Teve uma questão que, inclusive, cobrou questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a atinência à guarda. Atinência a quem vai ficar com a guarda, essas outras questões. Mas a regra é guarda compartilhada. Então, se eu não tiver... eu não tenho... Eu e meu cônjuge, a gente não concorda como a gente vai criar o filho. A regra vai ser guarda compartilhada. Mas nenhum tem estabilidade. Aí pode ser que seja deferido guarda para uma terceira pessoa, que não somos nem eu e meu cônjuge. Então, vamos aqui para os itens. Letra A. A guarda compartilhada pressupõe necessariamente a alternância do tempo de convívio com o filho, devendo ser consideradas as condições fáticas e os interesses do filho. Pessoal, aqui a gente está falando de guarda alternada, não guarda compartilhada. Então, sobre guarda compartilhada, é correto afirmar que necessariamente a alternância, não. A alternância seria tipo, eu vou ficar um tempo na casa de um tempo na casa de outro. O que não é isso que o Código Civil quer.
O Código Civil quer o desenvolvimento pleno da criança, que vai ser atingido com a guarda compartilhada, que vai ser, eu posso estabelecer uma residência fixa e as decisões vão ser conjuntas em relação àqueles que mantêm a guarda. Letra B. Quando não houver acordo quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada guarda compartilhada, salvo se um deles declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Pessoal, 1584, 1584, parágrafo 2º do Código Civil. Exatamente. Se eles não tiverem acordo, eu vou entregar essa guarda compartilhada para os dois, para que essa questão do acordo entre eles não prejudique o convívio deles com o filho. Então, as decisões vão ser tomadas em conjunto, o colégio vai ser tomado em conjunto, o plano de saúde vai ser tomado em conjunto, desde que isso não prejudique a criança. Eles não têm acordo com eles, mas a relação deles não tem nada a ver com a relação deles com o filho. Então 1584, parágrafo 2º, vai ser o gabarito da nossa questão. Vamos lá para os outros itens. Letra C. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe, o juiz poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, cabendo à parte interessada ajuizar alteração de regulamentação de visita para que seja definido a convivência familiar. Pessoal, 1574, aqui parágrafo 3º. Eu não vou precisar entrar com outra ação para essa regulamentação. O juiz, no curso da ação de guarda, ele pode sim fazer essa regulamentação de visita. Não vou precisar entrar com outra ação. Parágrafo 3º do 1574, que a gente já viu no slide anterior. Letra D. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda da pessoa com relação de afinidade, afetividade, condições financeiras para o seu sustento. Não é isso que o 1574 pede. Aqui o parágrafo 5º, eu tenho que respeitar, não é questão de afinidade e afetividade, é grau de parentesco e afinidade. Não vai ser só a afetividade e a capacidade patrimonial que a pessoa tem. Eu vou verificar também o grau de parentesco e tem uma ordenzinha que eu tenho que respeitar no grau de parentesco. Vai ser a questão dos ascendentes, vai ser a questão dos colaterais, eu vou respeitar isso daí. Mas a capacidade, a pecúnia não vai importar nessa questão de condições financeiras para o sustento. Então, 11ª questão, gabarito letra B. 12ª questão. José e Dalva. 10ª questão. Pessoal, botei o gabarito da 10ª questão aqui para a Flávia. José e Dalva, casados sobre o regime da comunhão parcial de bens, falecem deixando 2 filhos menores impúberes, vasto patrimônio, mas sem deixar testamento. Então, vamos lá. Tem o José e Dalva, casados sobre o regime da comunhão parcial de bens, falecendo deixando 2 filhos menores impúberes, filho 1 e aqui o filho 2. Diante da grave situação dos menores, os avós maternos, o avô paterno e um tio passaram a disputar o exercício da tutela das crianças. Então, aqui é questão de tutela. Tutela também não é uma questão que cai muito, mas caiu já 2 vezes nos últimos exames de ordem, eu estou falando em todos os exames de ordem, caiu 2 vezes. Então, não é uma questão que cai muito, mas caiu recentemente, então eu botei essa questãozinha aqui para vocês também. No curso do processo, onde se decidirá quem exercerá a tutela dos menores, constata-se que o avô paterno não tem a livre administração de seus bens em razão de interdição judicial. Quem não tem a livre administração de seus bens pode exercer tutela? 1735, inciso primeiro. Quem não tem a livre administração dos seus bens não pode exercer tutela. Então vamos lá, avô paterno a gente já exclui. Letra B. Verifica-se também que os avós maternos são pessoas de pouca instrução e de poucos recursos financeiros, apesar de manterem a vida econômica equilibrada e casamento estável. Pouca instrução e poucos recursos financeiros são impeditivos para exercer tutela? Não, porque eles já mantêm uma vida equilibrada, eles podem sim dar esse pleno suporte. Os tios dos menores, por sua vez, têm vasto patrimônio e uma família equilibrada. Tem os tios e tem os avós maternos. Mas o 1731 vai colocar a ordem que eu devo respeitar para que as pessoas possam exercer tutela. E nessa ordem eu tenho primeiro os avós. Então, inclusive se eu tiver pessoas na mesma classe, eu vou preferir os mais velhos. Então, não é porque os tios são mais novos e têm vasto patrimônio que eu vou preferir a eles. E também aqui tem 2 filhos menores. Vamos lá. Considerando os dados fornecidos do problema, é correto afirmar que a tutela dos menores deverá, letra A, ser deferida ao tio,
porque reúne todas as qualidades essenciais. É jovem, bem situado financeiramente? Não, né? Vamos respeitar a ordem do 1731 do Código Civil que a gente já deixou no slide anterior. Letra B, ser deferida a mais de um requerente, pois havendo mais de um menor, ainda que irmãos, dar-se-á tutor a cada um. Pessoal, 1733. Havendo mais de um menor, se eles forem irmãos, eu vou deferir a uma só pessoa e vou deixar os irmãos juntos, porque o Código Civil está mais uma vez privilegiando a pessoa as crianças. Letra C, ser deferido ao avô paterno, porque a família paterna tem preferência, não existe isso. Em falecendo os pais sem deixar testamento de tutor, não tem nenhuma preferência. E o avô paterno, ele é o quê? Ele não tem a livre administração dos bens. Ele não tem a livre administração dos bens, não tem essa preferência, então o item C está errado também. E letra D, caber aos avós maternos, porque são ascendentes mais próximos, destacando-se que a tutela não pode ser deferida a quem não tem a livre administração de bens. Letra perfeita, gabarito correto da 12ª questão, letra D. 13ª questão. Enquanto era menor de idade, Bruno ajuizou a ação contra seu genitor, Francisco, para fixação de alimentos. O pedido foi acolhido e o genitor foi condenado ao pagamento de metade do salário mínimo a título de alimentos. Na semana passada, Bruno completou a maioridade, mas não tem renda própria e está matriculado no primeiro ano de curso de ensino superior. Nesse cenário, Francisco, pessoal, vamos lá para a súmula 358 do STJ. A questão de alimentos, a gente vai lá para o 1694, parágrafo 1º e seguintes ao 1694. Eu tenho que observar o binômio capacidade e necessidade. E também tem outros que dizem que a gente tem que observar a proporcionalidade. Mas a súmula 358 vai me falar o quê? A questão dos alimentos, quando eu atingo a maioridade, ela não vai ser automática. Eu não vou cancelar automaticamente. Eu vou precisar entrar com uma ação, eu alimentante, vou precisar entrar com uma ação para pedir a exoneração desses meus alimentos. Mas a súmula 350 ela ainda vai falar que, ainda que completada a maioridade, se eu tiver cursando curso de ensino superior e não tiver como promover o meu próprio sustento, essa questão dos alimentos ela vai poder continuar. E 358 ela não vai ser cancelada automaticamente. Eu vou precisar entrar com ação de exoneração de alimentos. Então vamos lá para os itens. Letra A. Francisco segue com a obrigação de pagar alimentos enquanto não houver decisão de exoneração da pensão alimentícia, mas eventual inadimplemento não poderá gerar prisão civil do alimentante por não se tratar de alimentos devidos a incapaz. Aqui, pessoal, a questão da prisão civil não tem nada a ver com ser incapaz ou não ser incapaz. A questão dos alimentos é questão de alimentação, é questão do básico para a pessoa sobreviver. Então, independentemente de ser incapaz ou de ser capaz, mas que precisa de alimentos, pode sim gerar essa prisão civil. Demais itens. Letra B. Está desobrigado, uma vez que foram fixados diante da menoridade, cessando o dever de prestar alimentos ao filho após um atingimento da maioridade, sendo irrelevante o fato de não ter venda própria. Não é nem irrelevante, nem vai cessar, nem foi só em relação à menoridade, foi em relação da necessidade, 1694, parágrafo 1º, e não vai cessar automaticamente com o atingimento da maioridade, porque ele está se matriculado em curso de ensino superior e ele não tem meios de promover esse próprio sustento dele. Letra C. Segue com a obrigação de pagar alimentos enquanto não houver decisão de exoneração da pensão alimentícia, pois a menoridade não vai cessar automaticamente o dever de prestar alimentos. Exatamente, súmula 358 do STJ, pessoal. Letra D. Está desobrigado, uma vez que houve alteração do binômio possibilidade e necessidade. Houve essa alteração? Não, né? A questão já disse, ele não tem meios de promover o próprio sustento. Cessando de pleno direito o dever de prestar alimentos ao seu filho, cabendo a Bruno, caso queira, ajuizar nova ação com comprovação de que ainda tem necessidade, pois está realizando o curso de ensino superior. Não cabe a Bruno, né? Cabe ao pai dele, se quiser entrar com ação de exoneração de alimentos, mas, muito provavelmente, ele não vai conseguir, né? Porque o filho dele, o Bruno, ele ainda não tem meios de promover esse próprio sustento. Então, gabarito da questão 13, letra C. 14ª, penúltima questão de direito às famílias, para a gente já entrar no direito às sucessões. Shirley e Henrique, universitários, os dois com 19 anos, tiveram uma filha fruto de um rápido namoro. Então vamos lá aqui, Shirley e Henrique tiveram uma filha após o nascimento de Kátia, que é a filha deles, o nascimento de Kátia. Shirley estabeleceu união estável com sua amiga de infância, Carla. Então aqui rompimento e ela estabeleceu a relação com Carla. Então Carla é a companheira, né? Próspera e jovem empresária com quem reside junto com sua filha. Shirley, embora trabalhe, não oferece renda suficiente para o sustento de Kátia, que é a filha dela, que não recebe qualquer contribuição de Henrique, visto que está desempregado
Inconformada por não contar com Henrique na divisão das despesas de Kátia, Shirley resolve propor ação de alimentos em face dos avós paternos da criança, já que não conta com a ajuda de seus falecidos pais. Então, os pais de Shirley, eles são falecidos, só tem os pais do Henrique. Assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos aqui para a súmula 596 do STJ, artigo 1696 e 1698 do Código Civil. Eu posso cobrar alimentos dos avós? Posso. Porque 1696 eu posso cobrar na linha reta ascendente, na linha reta descendente, eu posso cobrar dos parentes. Essa obrigação dos avós, ela vai ser igual a dos pais? Ela vai ser subsidiária, vai ser solidária? Súmula 596. Ela vai ser complementar e subsidiária. Ela não vai ser solidária com o pai, ela vai ser o pai não pode pagar, aí eu vou para os avós. Ela vai ser subsidiária ao pai. E complementar, porque se ele puder pagar com um pouquinho, eu posso inclusive entrar com alimentos avóengos, para complementar esse valor. E a relação dos avós, como é? Entre si, a relação dos avós é solidária. Mas a questão já fala que os pais de Shirley, eles são falecidos. Então, eu vou cobrar dos avós paternos. Então, vamos lá para os itens. Procede a cobrança, uma vez que os avós são responsáveis subsidiários. Exatamente, eles vão ser subsidiários, já que o Henrique ele não pode pagar com isso daí, a gente vai cobrar os avós. Letra B, deve ser acolhido, pois os avós são solidários com o Henrique. Não, os avós são solidários entre si. Com o Henrique, com o filho, eles são subsidiários. Súmula 596. Letra C, não deve ser acolhido, uma vez que os avós não são pais de caixa. Não tem nada a ver, né? A obrigação dos avós ela vai ser solidária. Inclusive, na verdade, quem não está pagando é o Henrique. E letra D, pode ser acolhido desde que os alimentos prestados sejam proporcionais ao auxílio prestado por Carla. A Carla, pessoal, Carla não tem nada a ver com relação assim, ela tem a ver porque pode ser que ela constitua um relacionamento socioafetivo, né? Constitua essa socioafetividade. Mas não tem nada a ver a questão dos alimentos, de a Carla estar pagando uma parte, os avós não tem nada a ver. Então, vai proceder a cobrança, uma vez que os avós são responsáveis subsidiários. 14ª questão, gabarito, letra A. 15ª, Amália, mãe de Olivia, de 8 anos, está desempregada. Sua filha mora com Antero, pai da menina e ex-marido de Amália. Embora Antero esteja desempregado, não tem condições de promover integralmente o sustento de Olivia. Amália atualmente mora com sua mãe, avó de Olivia, que é desembargadora aposentada do TJPI. A questão aqui do TJ do Piauí, o pessoal já está falando, né? A desembargadora aposentada, a questão está querendo dizer, a avó tem dinheiro. Então, quanto ao episódio narrado, a gente está falando mais uma vez de alimentos avóengos, a gente está falando mais uma vez de 1696, 1698 do Código Civil, e se ela pedir aquela questão de como vai ser a obrigação, a gente vai para aquela mesma súmulazinha da questão anterior. Então, vamos lá para os itens. Letra A. Que o dever de alimentos restrito aos pais obriga Antero a buscar renda complementar para prover as necessidades de Olivia? Não, né? Não é restrito aos pais. Ele pode ser, inclusive, extensivo aos avós. 1696. Letra B. Que Amália perde o dever de alimentos, pois, embora seja mãe de Olivia, não detém meios de promover a sua filha o sustento. Não, né? Ela não perde o dever de prestar alimentos. O dever de prestar alimentos vai ser em decorrência da própria relação dela. Letra C, que o dever de alimentos é aferido pela necessidade de alimentando e, portanto, mesmo sem seu próprio sustento, Amália é obrigada a promover o pessoal 1694, parágrafo 1º, a gente tem que observar o binômio possibilidade-necessidade. Se eu não tenho como pagar. Então, não é sem prejuízo do meu sustento. Se tiver prejuízo do meu sustento, eu não tenho como. Eu vou recorrer ao quê? A outros parentes, a rede inteira da minha relação de parentesco. E letra D, que o dever de alimentos devidos pelos pais é extensível aos demais ascendentes, respeitando o grau de parentesco e, portanto, pode ser demandado da avó materna, que é aposentada do TJPI. Então, tem dinheiro. 15ª questão, gabarito, letra D. E aí a gente finaliza a parte de direito das famílias e começa a entrar no direito das sucessões. Direito das sucessões, pessoal, nos últimos 10 exames de ordem, foi cobrado 11 questões. Mas foi cobrado 11 questões e nos últimos 5, 6 exames foi cobrado bastante. Então, apesar de não ter sido o que mais caiu nesses 10 últimos exames, há uma tendência da banca de cobrar, e há uma tendência de cobrar do mesmo jeito. Então, se eu precisar focar muito no direito das sucessões, eu foco em quê? Sucessão legítima, ordem de invocação hereditária, artigo 1829 é obrigatório, 1829 é obrigatório você ler. 1829 fala de quê?
como é que vai se dar a sucessão, a ordem de vocação hereditária quando eu faleço sem deixar testamento, quando eu faleço ab intestato. Então não é uma tradição do povo brasileiro realizar testamento. Se eu não fizer testamento, acontece o quê? O Código Civil já me diz como é que isso vai ser. Aquela minha herança não vai ficar sem dono, ela vai ser entregue a algumas pessoas. 1829, vai ser entregue primeiro a quem? Aos descendentes em concorrência com o cônjuge em alguns regimes de bens. Inciso segundo, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, independentemente do regime de bens. Letra C, ao cônjuge. E B, aos colaterais, respeitado que vai ser o parentesco no direito às famílias. Não é qualquer colateral, há uma limitação na linha reta. Na linha reta eu tenho parentesco para sempre, para cima e para baixo, mas na linha colateral há uma limitação até o quarto grau. Então o parentesco vai para cima e para baixo, independentemente de quantos graus estou falando, mas na linha colateral até quarto grau. 1829, leitura obrigatória. Mas vamos lá para nossas questões. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Bom dia, Maria. Bom dia, Margaret. Bom dia, Helena. Bom dia, Flávia. Bom dia, Sônia. Bom dia, Socorro. Vamos, doutores. Vamos lá fechar 7 questões de direito civil, mais questões de direito às sucessões. E próxima aula vamos continuar com o direito das coisas, hein? Mas vamos aqui mais 15 questõezinhas de direito às sucessões. João, irmão de Pedro, faleceu no dia 1/7 de 2017. Então vamos aqui. Questões de direito às sucessões, a gente sempre vai fazer os esqueminhas. Então, João, irmão de Pedro, faleceu em 2017. Lucas, irmão de João e Pedro, vou botar aqui o Lucas, irmão de João e Pedro, morreu em 2012. Márcio, filho de Lucas, filho de Lucas, o Márcio, faleceu em 2008. Tiago, filho de Márcio, então aqui, o Márcio já tem filho, vamos lá, aqui o Tiago, filho de Márcio, contava com 19 anos a idade da época da abertura da sucessão. Considerando que não existem outros herdeiros, a herança de João foi transmitida então aqui a herança de João, de 2017. João não deixou testamento. 1829, não tem descendente? Não tem ascendente? Não tem cônjuge, então a gente vai para os colaterais. Nos colaterais, os graus mais próximos vão excluindo os mais remotos. Os graus mais próximos vão excluindo aos mais remotos. 1824, inciso 4. Em 1840, o grau mais próximo exclui os demais. Agora, o que a questão está dizendo? Ele faleceu em 2017, o que significa que em 2012 ele tinha um irmão pré-morto. Então, a gente já vai pensar em quê? Direito de representação, 1851. Direito de representação significa que eu vou chamar certos parentes do falecido a suceder, como se vivo fossem à época da abertura da sucessão. Então, eu estaria chamando aqui o Márcio para suceder, mas o Márcio morreu em 2008. E aí, a gente vai lá para o 1853. O direito de representação chama para suceder. Mas quando eu tiver o direito de representação na linha transversal, na linha colateral, eu só chamo o filho do irmão. Então, nesse caso aqui, eu estou querendo chamar o neto do meu irmão. Então, na verdade, aqui eu só chamaria se fosse Márcio. Então, considerando que não existem outros herdeiros, a herança de João foi transmitida, 16ª questão, a Pedro e Tiago na proporção de 1/2 para cada? Não, né, pessoal? Porque o Tiago aqui só chamaria se fosse Márcio. O Tiago não vai ser chamado também, 1853. Tiago apenas por direito próprio? Não, o Tiago não vai nem receber. Tiago por direito de representação também não vai nem receber, então a gente vai chamar só Pedro, porque a gente está indo para a linha colateral, 1829, letra D. A gente está excluindo os graus mais distantes, 1840 e 1853. Quando eu estou falando de direito de representação, eu só chamo na linha transversal, só sobe na linha transversal para receber por direito de representação, uma vez. E aqui eu já tenho 2 pessoas pré-mortas, então o Tiago não ia subir 2 classes. Então só quem vai receber vai ser o Pedro, gabarito da 16ª questão, letra D. 17ª. Joaquim faleceu e deixou como herança 4 apartamentos iguais, 1001, 1002, 1003, 1004. Todos localizados em um mesmo edifício, com idênticos preços de mercado. Sem deixar testamento, seus únicos herdeiros são seus filhos, Jorge, Maria, Ana e Carlos. Então eu tenho 4 apartamentos, 4 pessoas. Então a sucessão desse cara vai ser tranquila. Não deixou testamento, mas vai ser tranquilo. Agora, passando por dificuldades financeiras, Carlos resolve alimentar, antes de findar o inventário, um dos apartamentos, o 101, mediante cessão de direitos sobre o imóvel de Marcos. A respeito desta cessão, assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. 1700
e 93 do Código Civil. É possível sim que eu ceda uma porção dos meus direitos hereditários, mas o parágrafo 3º vai me dizer que se não tiver sido feita a divisão ainda, eu vou precisar de autorização judicial para fazê-lo. E nesse caso, o Carlos não fez, ele só precisava de dinheiro e resolveu fazer uma cessão de direitos hereditários. Ah, mas ele já receberia uns apartamentos, mas ele está cedendo especificamente o 101. E não houve essa autorização judiciária para ele fazer isso. Então vamos lá para os itens. Representa a renúncia translativa da herança? Não, né, pessoal? Representa a cessão de direitos hereditários. A própria questão já disse. Não é uma renúncia, ele não está renunciando, ele está cedendo a cota parte dele. Letra B. Tem efeito de cessão de direitos hereditários, mas Marcos poderá receber, contudo, qualquer um dos bens. Ele não vai ter esse efeito de cessão de direitos hereditários, porque o parágrafo 3º já me diz que ele é ineficaz. Eu posso fazer, então é válido, 1793 caput, mas o parágrafo 3º vai dizer que ela é ineficaz porque não houve autorização judicial. Letra C. Os demais herdeiros poderão se opor à alienação mediante exercício de direito de preferência. Não é uma alienação, né? É uma cessão de direitos. Então não vai poder. Ele tem direito de preferência, mas não é essa a alienação. E letra D. É ineficaz e, portanto, Marcos não fará jus ao apartamento 101. É ineficaz, exatamente. 1793, parágrafo 3º. Ela é válida. Artigo 104 do Código Civil, lá na parte geral. Vamos lembrar. Para a validade do negócio jurídico, eu preciso de objeto lícito. Objeto lícito possível determinado ou determinado. Agente capaz de forma prescrita e não defesa de lei. 1793, eu posso fazer essa cessão. Agora, ela vai ser parágrafo 3º, ineficaz. Então, gabarito da 17ª, letra D. 18º. João doou aos seus únicos filhos, Pedro e José, um imóvel rural de grande extensão. Ele doou, naturalmente divisível, mas impôs cláusula de indivisibilidade. Passados 2 anos, João faleceu e, por testamento, impôs em outro imóvel rural das mesmas dimensões cláusula de inalienabilidade vitalícia por testamento, porque dentro do seu disponível, também determinando que ficasse indivisível. 5 anos após a morte de João, Pedro e José se desentenderam e requereram judicialmente, primeiro, levantamento da cláusula de invisibilidade daquele bem doado, bem como, 2, divisão do imóvel doado e do imóvel deixado por testamento, além de 3. Subrogação de cláusula de inalienabilidade em outros bens a serem adquiridos em relação ao imóvel deixado por testamento. Reconhecendo a gravidade da discórdia, a convivência da extinção do condomínio e, igualmente, a vantagem econômica da subrogação e do vínculo de inalienabilidade, o juiz buscou na lei respaldo para julgar os pedidos, devendo concluir que, pessoal, aqui a gente tem vários artigozinhos que eu quero que vocês vejam. 1320, eu estou falando aqui de doação de condomínio, especificamente o parágrafo 2º, o 1848, também o parágrafo 2º. E aqui esses artigos eles estão falando de quê? Quando eu tenho a questão, principalmente no testamento, eu posso sim impor cláusula de inalienabilidade, de incomunicabilidade e indivisibilidade, mas eu tenho que ter um motivo justo. E ainda, se tiver uma vantagem para eu tirar essa cláusula, eu posso sim fazer uma subrogação em outros bens que não sejam esses para condomínio. E com relação à doação, eu tenho esse prazozinho de 5 anos para poder retirar essas cláusulas. Então, ele pediu o quê? Levantamento da cláusula de invisibilidade do bem, que já passou 5 anos. Então, ele poderia sim, o 1320, parágrafo 2º. Divisão do imóvel doado e do imóvel deixado por testamento. Eu posso sim fazer essa divisão, já passou esse tempo. E subrogação da cláusula de inalienabilidade desses bens. Posso sim, também, já passou esse período e vai ser subrogado por um bem que tem um valor maior. Então, vamos lá para os itens. Poderá acolher apenas o pedido de divisão dos imóveis? Não, ele pode acolher os 3 judicialmente. Letra B, apenas os pedidos de divisão do imóvel doado e subrogação? Não, ele pode recolher os 3. A gente já falou, 1320 e 1848. Letra C, não poderá acolher nenhum deles devido à vitalicidade das cláusulas impostas. Não, né, pessoal? A gente já falou. Eu posso, inclusive, subrogar em outros bens e 5 anos depois dessa doação eu posso também tirar essa cláusula. E letra D, poderá acolhê-los integralmente, vai ser o nosso gabarito da questão. Letra D, 18ª questão. 19ª. Josué foi casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Roberta, e desse consórcio nasceu filho Jerônimo. Então, vamos lá. Josué foi casado com Roberta, desse filho nasceu Jerônimo.
Roberta faleceu 5 anos após o casamento, período que o casal adotou uma vida sibarítica, nada amealhando nem possuindo bens. 1 ano após a morte de Roberta, então aqui a gente finalizou esse relacionamento. Seu pai, Roberval, então a gente tem aqui o pai de Roberta, Roberval, o ruim aqui, né? Faleceu sem deixar testamento, mas convultou os patrimônios no estado civil de viúvo, deixando os netos Jerônimo, filho de Josué e Roberta, Leopoldo e Alexandra, filhos menores de sua filha Anastácia. Então ele tinha outro filho aqui, a Anastácia, e tinha também, a Anastácia tinha mais 2 filhos, o Leopoldo e a Alexandra, mas a Roberta já morreu e a Anastácia já morreu também antes do pai. Então vamos lá. Anastácia, por testamento, que já houvera falecido no estado civil de solteira e cujos filhos eram pais ignorados. Então a gente só tem aqui a questão da Anastácia. Então, Anastácia, por testamento, dispensando-o de prestação de contas, nomeara Josué, então nomeou aqui o Josué, de todos seus filhos, os quais, juntamente com Jerônimo, herdaram todos os bens de Roberval, sendo ainda menores absolutamente incapazes, o filho e os tutelados de Josué, este contraiu segundas núpcias com Antonieta. Lembrando que a gente sempre tem que desenhar as questões porque elas podem ficar confusas. Com Antonieta, e advindo dessa união os filhos João e Maria. Então, dessa união teve ainda o João e a Maria. Nesses casos, os netos de Roberval herdam seus bens por... A gente está vendo aqui, Roberval é esse carinha aqui, ó. Roberval, ele era pai de Roberta e Anastácia. Roberta e Anastácia eram pré-mortas antes de ele morrer. Então, acontece o quê? Quando eu não tenho uma classe inteira, os filhos herdam por direito próprio e não por representação. A gente tem no 1851 que se eu tinha parente pré-morto, eu vou ser chamado a receber como se ele vivo fosse. Mas eu tenho todo mundo dessa classe aqui morreu. Então, os netos eles vão receber por direito próprio. Não vai ser por estirpe, não vai ser por direito de representação. Não se aplica aqui o 1851. Além disso, a Anastácia dispensou da prestação de contas. Eu posso dispensar a prestação de contas do tutor? Não posso. Não posso. A gente tem aqui o 1735 do Código Civil. Então, vamos lá para os itens. Eles vão receber primeiro por cabeça ou por estirpe. A gente já vai eliminando aqui, vamos ver os outros itens. Eles não vão receber por estirpe, né? Eles vão receber por cabeça. Mas vamos lá ver os itens. Letra A, por cabeça, que serão administrados por Josué mediante prestação de contas, até que obtenha a quitação dos menores, quando se tornarem capazes. E não terá usufruto dos bens dos filhos, nem dos tutelados, mas poderá usar as rendas também para o custeio de João e Maria, fundado na solidariedade familiar. Pessoal, 1689. Com relação aos bens dos filhos, ele vai ser usufrutuário. Então, vamos voltar aqui para o desenho. Com relação aos bens de Jerônimo, ele vai ser usufrutuário. Com relação aos bens do Leopoldo e da Alexandra, que vão ser os filhos, vão ser os tutelados dele, ele não vai ser usufrutuário. Mas com relação aos bens do Jerônimo, ele vai sim. Então errado também. E não vai ser por estirpe, né? A gente já elimina a letra B. Letra C, por cabeça, os quais serão administrados por Josué, que terá usufruto dos bens de Jerônimo, ok, enquanto este for menor, podendo utilizar as rendas também na educação de João e Maria, independentemente da prestação de contas, mas não terá usufruto dos bens de Leopoldo e Alexandra, ficando contra estes sujeitos à prestação de contas a despeito da dispensa feita por Anastácia. Exatamente a relação dessa dispensa da prestação de contas não importa. Eu não posso dispensar alguém na prestação de contas dos tutelados. Então, independentemente dessa dispensa, ele vai ter sim que prestar contas. Então, 19ª questão, 19ª questão, letra C. 20ª. Cláudio faleceu deixando 5 filhos com herdeiros, sendo que 2 eram menores e impúberes. Valéria, sua filha mais velha, requereu a abertura do inventário dentro do prazo legal, sendo-lhe deferida a inventariança. Acontece que Patrícia, sua irmã, desconfia que Valéria esteja omitindo alguns bens móveis que fazem parte do acervo hereditário. É correto afirmar que Patrícia... Pessoal, aqui a gente vai lá para o 1996 e 1994 do Código Civil. Independentemente de eu estar achando que uma pessoa tá aqui omitindo alguns bens, eu posso sim alegar isso no processo. Tem 5 herdeiros, eu preciso que todos digam que ela está omitindo? Não. Qualquer pessoa pode alegar que ela está omitindo. Mas eu posso fazer isso a qualquer tempo? Não. Existe um período específico que eu posso dizer que ela está omitindo esses bens. Até porque se não terminou nem o prazo de ela estar colocando esses bens no inventário, eu não posso de fato já dizer que ela está omitindo. Não, porque nem acabou ainda. Eu nem coloquei todos. Quando eu disser coloquei todos, aí se não tiver algum, eu posso sim
impugnar isso daí. Independentemente de terem 5, 10, 15, 20 herdeiros, qualquer um pode alegar sem precisar da autorização do outro. É o 1994 e 1996. Então vamos lá para os itens. Deve arguir assim tomar conhecimento do inventário? Não, né? Assim que tiver encerrada essa fase de descrição dos bens, porque antes disso eu nem posso dizer que eu não vou olhar, ela tá sonegando os bens. Ela nem terminou de dizer quais eram os bens. Então vamos ter calma, né? Vamos levantar falso nesse caso. Letra B, não pode arguir em face da inventariante? Pode arguir, né? Pode arguir em face de qualquer pessoa que esteja sonegando esses bens. Letra C, somente após encerrada a fase de descrição dos bens? Exatamente, né? Para eu não fazer isso antes de ela dizer acabou todos os bens, é isso, aí eu sim posso alegar. E letra D, somente pode arguir se os demais herdeiros derem anuência? Não, né? Independentemente de eles derem anuência ou não. Se eu sou herdeira, eu vou ser beneficiada também com relação a isso. Qualquer dos herdeiros ele pode alegar, independentemente do aceite dos demais. Gabarito da 20ª, letra C. Vamos aqui, ver se tem alguma dúvida. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Muriel. Bom dia, Socorro. Bom dia, Verângela. Vamos lá, aqui nenhuma dúvida, então vamos seguir mais 10 questõezinhas. Olavo, divorciado, faleceu deixando 2 filhos, Alessandro e Breno, cada qual deles contando um filho. Durante o processo de inventário, Alessandro e Breno renunciaram à herança. Nesse caso, então vamos lá. Olavo, divorciado, faleceu deixando 2 filhos, o Alessandro e o Breno. Cada qual contando deles com um filho. Então vou botar aqui o 1 e aqui o filho 2. Durante o processo de inventário, Alessandro e Breno renunciaram a essa herança. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá para o 1811 do Código Civil. Pessoal, aqui eu tenho classes de herdeiros e eu tenho graus. As classes vão ser descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Aqui eu tenho classes. E graus eu tenho, vamos lá. Se eu tiver graus na linha reta ascendente, eu vou ter avós, bisavós, tataravós, tetravós. Na linha reta descendente eu vou ter filhos, netos, bisnetos, tetranetos. Aqui eu tenho graus. E classe eu tenho descendentes e ascendentes. Então vamos lá para os itens. Os 2 renunciaram, então eu vou fazer o quê? Não tem mais ninguém dessa classe. A gente já viu isso na questão anterior. Se eu não tenho ninguém de uma classe, eles vão ser chamados a receber por direito próprio. 21ª questão. A herança deve ser destinada aos herdeiros de segunda classe? Não, né, pessoal? Classe a gente já estava falando aqui. A classe era ascendentes, descendentes, eu estou falando de graus, por direito próprio. Letra B, a herança deve ser destinada aos descendentes de segundo grau, por direito próprio. Segundo grau, exatamente, estou falando aqui por direito próprio, porque todos da primeira linha renunciaram, então eles vão ser chamados por direito próprio, não por representação. Letra C, deve ser destinada aos descendentes de segundo grau, por representação, não, né? Vai ser por direito próprio. E letra D, segunda classe, por representação, não. Vai ser segundo grau, por direito próprio, 21ª, letra B. Vamos lá, 22ª. Semprônio morre sem deixar herdeiros legitimários. Em seu testamento deixa um único bem, um imóvel rural de 40 hectares para Túlio, que renuncia à herança. 2 semanas após o falecimento de Semprônio, Caio invade o imóvel e nele passa a residir com sua família, cultivando a terra para o seu sustento. Então eu tenho um imóvel de 40 hectares, rural, que foi cultivado para o sustento. Então a gente vai ter lá, pessoal, 1239 do Código Civil, que a gente vai ver, inclusive, no direito das coisas. Eu precisaria, para usucapiar esse imóvel de quê? 5 anos, cultivando para minha família apenas esse bem e até 50 hectares. Então estaria nessa vibe, né? Da usucapião rural. 8 anos após o falecimento de Semprônio, então 8 anos eu já tenho esses 5 que o Caio invadiu. Depois de praticadas as diligências da arrecadação, ultimando o inventário e realizadas as formalidades exigidas, a herança é declarada vacante. O Estado, então, pretende obter a posse do imóvel do bem que teria adquirido. E aí, a gente tem um posicionamento do STJ, pessoal, de que o bem da herança jacente só é devolvido ao Estado com a declaração de vacância. Antes dessa declaração de vacância, a posse de qualquer pessoa, ela pode sim ser considerada uso capione. Então, apenas quando eu terminei essas formalidades, ela foi declarada vacante. Então, a posse, antes disso, ela pode ser sim passível de uso capione. Então, vamos para os itens. Letra A. A partir da renúncia de Túlio, a administração do patrimônio passa a um curador, que representa os interesses do Estado, inviabilizando, portanto, a posse de uso capione. Não, né? Estou falando aqui, nesse processo, antes de ela ser declarada vacante, essa posse pode ser uso capione. Portanto,
de modo que o Estado, tornando-se proprietário do bem, poderá ser metido na posse. Não. Letra B, o Estado não poderá obter a posse do bem, pois embora a posse exercida por Caio não seja efetivamente a usucapione, no caso, ela pode sim ser passível de usucapião, porque a gente já falou daquele entendimento da STJ, né? Antes dela ser declarada vacante, ela pode sim. A função social da posse permite reconhecer a Caio e sua família o direito de permanecer enquanto ele sirva de residência e fonte de subsistência. Letra C, o bem adquirido por Caio, o bem foi adquirido por Caio, tendo em vista que o bem integrante da herança jacente só é devolvido ao Estado com a sentença de declaração de vacância, sujeitando-se até aquele momento à aquisição do capião. É exatamente esse o entendimento do STJ, pessoal, gabarito da questão. E letra D, jamais exerceu posse sobre bem após falecimento semprônio, considerando que, sendo bem público, na hipótese de falecimento sem herdeiros legitimários, Caio exerceu mera detenção, podendo o Estado, com declaração de vacância, emitir-se na posse. Não, né? Não foi mera detenção. Ele foi possuidor, inclusive possuidor ad usucapione. Então, o gabarito vai ser letra C. 22ª questão, letra C. 23ª. João vivia com José em união estável e homoafetiva. Então, João vivia com José em união estável e homoafetiva. João faleceu, deixando como único bem um apartamento adquirido antes do início da união estável com José. Maria e Joana são filhas de João, que João era casado com outra pessoa, aí tinha a Maria e tinha a Joana. Muito Jota, né, pessoal? O João vivia com José, João faleceu e o João que era pai. Sobre a partilha dos bens do João, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui o João faleceu deixando como um apartamento adquirido antes do início da união estável. Então, a gente vai lá para o 1829, inciso primeiro, porque o 1790 ele foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, independentemente de eles estarem sendo companheiros ou casados, quando eu tiver união estável, eu tiver casamento, a gente vai lá para o 1829. 1829, regra do inciso primeiro. O cônjuge vai ser herdeiro no que ele não for meeiro. Vamos pensar aqui. Eu vou ser herdeiro em tudo que eu não for meeiro. Vamos para a lógica. Inciso 1º do 1829. Inciso 1º do 1829. Os descendentes vão herdar em concorrência com o cônjuge, salvo nos regimes de comunhão universal. Por que ele não vai herdar no regime de comunhão universal? Porque ele já está sendo meeiro. Então, se ele está sendo meeiro, ele não vai ser herdeiro. No regime de separação obrigatória de bens. No regime de separação obrigatória, pessoal, porque a gente tem que respeitar a lógica do direito das famílias. Se o direito das famílias quis impor uma sanção, eu vou impor a sanção também no direito das sucessões. E no regime de comunhão parcial de bens, quando não há bens próprios. Por quê? Se eu não tiver bens próprios, na verdade, eu só vou ter os bens adquiridos na constância do casamento. Se eu só tenho esses bens adquiridos na constância do casamento, na verdade, o meu regime de bens vai ser comunhão universal. Então, o cônjuge vai herdar em tudo que ele não for amealhar. Então, eu vou ser herdeiro em tudo que eu não for meeiro. Então, vamos para pensar. Se eu estou sendo meeiro, eu não vou herdar. Contrário senso, se eu não sou meeiro, eu vou herdar. Então, aqui eles eram casados no regime da comunhão parcial de bens. No caso, eles tinham união estável no regime da comunhão parcial de bens. Então, como eu só tinha um bem próprio, ele vai herdar também, porque ele não foi meeiro. Então, se ele não for meeiro, ele vai ser herdeiro. 1829, inciso 1º. 1829, inciso 1º. Então, vamos lá, quem vai herdar? José tem direito a receber 50% do valor da herança? Não, né? 23ª. E aqui eu vou também... José, Maria e Joana irão receber o mesmo quinhão da herança deixada por João? Exatamente. Inclusive, 1832. A cota dos três vai ser igual. Letra C, José receberá metade do valor? Também não. E letra D, José não participará da sucessão, tendo em vista a inexistência de bens adquiridos durante a união estável. Não. Como ele não foi meeiro, ele vai ser herdeiro. Então, vamos lá. Eu vou ser herdeiro em tudo que eu não for meeiro. Regra do 1829, inciso 1º. Aqui, só para ficar aqui, 23, letra B. 24. Marcos e Antônia casaram-se em 20 de dezembro de 2017. Antônia tem um filho de 20 anos com José, de quem ficou viúva em 1998. Nessa primeira união, cujo regime era de comunhão parcial de bens, Antônia adquiriu um apartamento e, após o casamento com Marcos, adquiriu uma casa na praia com recursos exclusivamente próprios. Antônia faleceu em 15 de março de 2018, sem realizar o inventário dos bens do primeiro esposo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, a gente tinha aqui Antônia, foi casada com Marcos. Antônia tem um filho de 20 anos com José. Que filho?
E o que essa questão tá querendo me dizer, pessoal? Ela faleceu sem realizar o inventário dos bens do primeiro esposo. Então a gente vai lá para o 1641 e 1523. Eita, tô voltando 520, vou apagar aqui. Tô voltando tanto assim? Pessoal, 1523, porque aqui a gente está misturando um pouquinho de direito da família e direito das sucessões. Cuidado com essas questões. Ela faleceu sem realizar o inventário do primeiro esposo. Quando ela falece sem deixar o inventário do primeiro esposo e ela tem filhos, o que acontece? 1523 é uma causa suspensiva para o casamento. E se é uma causa suspensiva, 1641, o Código Civil vai me impor o regime de separação obrigatória de bens se eu me casar de novo. Então, na verdade, a questão não me disse, mas a gente já sabe que a Antônio e o Marcos, eles eram casados no regime de separação obrigatória de bens. Se eles eram casados no regime de separação obrigatória de bens, o que acontece? 1829, vocês primeiro, no regime de separação obrigatória de bens, o cônjuge não vai ser herdeiro para respeitar essa lógica do Código Civil. Então, Marcos será herdeiro com relação a todos os bens? Não, né? Ele não vai ser herdeiro. Ele não vai ser herdeiro. Letra B, será herdeiro de Antônio com relação ao apartamento e meio? Não, né? Ele não vai receber. Letra C, ele não vai ser herdeiro, exatamente 1829, inciso 1º, 1829, inciso 1º, porque eles casaram no regime de separação obrigatória de bens. E isso a gente só pôde descobrir porque a gente juntou o conhecimento também de direito das famílias sobre casamento. E letra D, terá direito à ameação de todos os bens, não, né? Porque regime de separação obrigatória. Apenas se ele provar, a gente já viu naquela súmula do STJ, apenas se ele provar esforço comum. Mas, como já eram bem com recursos exclusivamente próprios, 24ª letra C. 25ª, Marcos e Joana são casados sob regime de separação total de bens. Marcos e Joana. Marcos é pai de Filipe. Marcos é pai de Filipe. E Joana é mãe de Carolina. Ambos filhos concebidos com outros genitores. Então, aqui era de casamento com outro genitor, aqui de outro genitor também. O casal possui ainda uma filha em comum. Então, ele possui uma filha em comum aqui no meio. A Patrícia. Em razão do temperamento agressivo de Marcos, o casal se separa de fato. E após 6 meses de tal evento, mas antes de tomarem medidas voltadas para a dissolução da conjugal, Marcos falece, deixando vasto patrimônio. Marcos vai falecer. Quanto à sucessão, é correto afirmar que, eu tinha também aqui no caso, a filha do Marcos e a filha em comum do casal. Aqui eles separaram de fato, né, pessoal? Eles separaram de fato. Então, vamos lá para os itens. Letra A, Joana, a ex-cônjuge no caso, haverá um quarto, o restante será dividido igualmente entre Filipe e Patrícia? Não, né, pessoal? Eles tinham, inclusive, separado de fato. Patrícia haverá 3/4 dos bens e Filipe 1/4? Não, né? Independentemente de o filho ser, da pessoa que ele estava, primeiro, da pessoa que ele estava no segundo relacionamento, não tem essa divisão. Letra C, Joana, Filipe e Patrícia receberão os bens igualmente, porque eles não tinham tomado as medidas para essa dissolução ainda. E letra D, Joana e Felipe receberão cada um metade do patrimônio. Não, né, pessoal? A Joana aqui não vai receber metade, né? Inclusive tem a filha em comum deles, a Patrícia, que teria que receber também porque ela é herdeira necessária. Então, 25ª, letra C. Letra C. 26ª questão. Melville saiu do lar conjugal no ano de 2013, indo morar sozinho em outra localidade, após ter descoberto atos de infidelidade de Helena, sua esposa, com quem era casado sob o regime da comunhão parcial de bens e tinha 2 filhos. Então, aqui, Melville, após ter descoberto a infidelidade de Helena, com o qual tinha 2 filhos, o João e a Maria. No ano de 2018, Melville iniciou um relacionamento amoroso público e notório com o objetivo de construir família com Caio. Entretanto, Melville sofreu um acidente automobilístico e faleceu, deixando um apartamento adquirido em 2017. Ele saiu do lar conjugal em 2013. Então, Melville morreu aqui. O apartamento foi mediante autorização judicial pelo valor de R$1 milhão, que deverá ser partilhado da seguinte forma. O apartamento foi adquirido, era bem próprio, né? Então, a gente vai ver aqui, Caio deverá receber metade do valor atribuído a João Maria, nada devendo ser partilhado com Helena. Não, né, pessoal? Ele não vai receber metade aqui, ele vai receber dividindo com o João e Maria.
João Maria e Caio receberão a totalidade da herança em partes iguais exatamente, independentemente aqui, ele já se separou aqui da Helena, né? E a gente vai lá para o 1829, mais uma vez, 1829. Independentemente de eles estarem em união estável ou estarem em um casamento. Letra C, metade do valor do apartamento para Caio, o restante dividido em João e Maria. Não, né, pessoal? A gente já viu nas questões anteriores, ele é dividido entre os três igualmente. Inclusive, ao cônjuge, ele vai ser separado 1/4, mas aqui a gente está falando de 3 pessoas, então ele vai ser dividido igualmente. Letra D, Caio deverá receber metade do valor que se vier a ser atribuído a João, Maria e Helena. A Helena nem entraria aqui na história, né, pessoal? Então, 26ª, letra B. 27ª. Em razão da morte de policial militar, o Estado de São Paulo, por força de lei estadual, inicia processo administrativo para pagamento de indenização no valor de R$200 mil aos herdeiros na forma da lei. O extinto solteiro foi morto por um de seus filhos, a mando do crime organizado. O homicida que teve sua indignidade declarada por sentença transitada em julgado tem um filho. Então vamos lá, aqui a gente tem o policial militar, a gente tem aqui o filho 1, o filho 2, e esse filho 2 aqui tem um filho. Então vou botar aqui o neto 1. Esse filho 2 foi indigno. Nesse caso, a indenização é devida, 27ª questão. Quando eu tenho questão de indignidade, pessoal, vamos lá para o 1816 e 1835. Quando um é excluído, a questão da indignidade, eu vou chamar os parentes dele, os descendentes dele a receber como se ele fosse morto. Então aqui eu tenho questão de representação, tenho aqui por estirpe. Então vamos lá. A indenização é devida ao filho do inocente na proporção da metade do valor da indenização, podendo a administração reter a outra metade. Não, né, pessoal? Aqui ele vai receber esse aqui e esse daqui porque ele vai receber por representação. Letra B, ao filho do inocente do falecido e ao filho do indigno, que recebe por cabeça. Não, né? Ele vai receber aqui por direito de representação, porque ele vai receber como se o pai dele fosse morto. Letra C, exclusivamente ao filho inocente do falecido, pois a cota parte do indigno acresce a outro herdeiro da mesma classe. Não, né? Ele vai ser considerado morto e o outro vai ser chamado a receber por direito de representação. Letra D, ao filho inocente do falecido e ao filho do indigno que recebe por estirpe. Exatamente o gabarito da nossa questão 27, letra D. 28. Imagine a seguinte situação hipotética. Alguém faz um testamento público onde dispõe toda a sua parte disponível para terceiros. Pode fazer isso? Claro. Eu só tenho que respeitar a legítima, que o próprio Código Civil impõe essa limitação para mim. Com a intenção manifesta de não proporcionar a seus filhos a totalidade do seu patrimônio, porém respeitando a legítima, independentemente da intenção dele. Posteriormente à lavratura do testamento, descobre e reconhece a paternidade de outro filho. Porém, descobre e reconhece, pessoal, reconhece. Porém, de forma proposital, não altera o testamento anteriormente lavrado. Então, ocorre a morte do testador. É correto afirmar que, pessoal, 1973, 1974, 1975, lá para o final, quase terminando o código. Se eu não conhecia o herdeiro, ou se eu não reconheço, é caso de rompimento do testamento. Mas a questão falou, eu descobri e reconheci. Então não é caso de rompimento do testamento, porque eu reconheci. E se eu não quiser mudar o testamento, pessoal, a legítima continua sendo a mesma. Continua sendo a metade dos meus bens disponíveis. Então, como é a metade dos meus bens disponíveis, independe da quantidade de herdeiros que eu tenho. É metade do meu patrimônio. Vai dividir por 5, vai dividir por 10, independe. Ele reconheceu e não mudou. Pode? Claro que pode. Então, letra A, é um ato válido, tendo em vista que foi respeitada a legítima dos herdeiros necessários. Perfeito! Foi respeitada a legítima. É um ato nulo de pleno direito, podendo ser revisto a qualquer momento? Não, né, pessoal? Ele respeitou a legítima dele. É um ato anulável, podendo os herdeiros pleitearem seu desfazimento em até 3 anos? Não, né? Não vai ser anulável, ele está respeitando essa legítima. E letra D, apenas o filho reconhecido após a lavratura tem legitimidade para pleitear desfazimento. Não, pessoal, ele vai ser beneficiado, inclusive, com a legítima. Ele vai receber a cota parte dele de herdeiros necessários. Ele não vai pleitear a anulidade desse testamento. Ele foi beneficiado mesmo assim. Então, 28ª, letra A. 29ª. Artêmio faleceu deixando testamento público, no qual fez inserir como única disposição que todos os bens imóveis deixados a seus filhos deveriam ser gravados com cláusula de incomunicabilidade.
Com o advento do novo Código Civil, passou a exigir uma declaração de existência de justa causa para eficácia aludida à restrição no prazo de 1 ano, a contar da vigência do Código. O testador veio a falecer em 2004, não tendo realizado qualquer aditamento às disposições de última vontade. Nesse caso, entende o STJ, pessoal, artigo 2042 do Código Civil, lá nas disposiçõezinhas finais. O 1848 vai me dizer que eu posso sim colocar cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade ou incomunicabilidade, mas eu tenho que ter uma justa causa. E o 2042, ele está lá nas disposições finais transitórias, por quê? Ele está querendo fazer as transições que tinha no Código Civil anterior. No Código Civil anterior não tinha esse 1848. Não tinha dizendo que eu tinha que ter a justa causa. Então eu poderia colocar isso, mas o 2042 diz. Se eu tiver testado antes, eu vou ter que aditar esse meu testamento. Ele não fez isso. Que acontece o quê? 2042. Vamos lá para a 29ª. O testamento tornou-se inválido e o testamenteiro não fará jus ao pagamento do prêmio? Não, né, pessoal? Tornou-se inválido, mas ele vai fazer jus, sim, ao recebimento desse prêmio 1987. O testamenteiro, né, que é essa pessoa que vai realizar esse testamento, ele pode receber de 1 a 5%, 1987, 1 a 5% desse prêmio aí. Letra B. O testamento é válido, mesmo que Artemio não tenha aditado no prazo previsto? Não, né? 2042, eu tenho que teria que ter aditado. Letra C. Tornou-se inválido, mas o testamenteiro deve receber o prêmio. Sim, pessoal, 1977, ele vai receber sim esse valor. E letra D, é válido, mas a cláusula de incomunicabilidade tornou-se ineficaz. Não, né? Ele não vai ser válido, ele vai ser inválido, porque eu não aditei nesse tempo. 29ª, letra C. 30ª questão. Para finalizar aqui, direito das sucessões. Rafael, aos 14 anos, recebeu como herança de seu tio uma grande fortuna. Aos 16 anos, Rafael casou-se com Fernanda. Pelo regime legal de bens. Um mês após a realização do casamento, Rafael elaborou o testamento destinando a parte disponível do seu patrimônio para o seu melhor amigo, Eduardo. Que ele poderia fazer porque era a parte disponível do patrimônio dele. Inconformada, Fernanda pediu o divórcio, tendo o casamento durado apenas 7 meses. Com base na situação apresentada, é correto afirmar que o testamento... Pessoal, a gente vai lá para o artigo 5º do Código Civil, a gente vai lá para o artigo 1860 do Código Civil e 1846 do Código Civil. Mas, na verdade, o que eu preciso dizer? Ele está emancipado. Ele já seria plenamente capaz. Mas, independentemente de ele ser emancipado, o que eu coloquei aqui só para vocês lembrarem dessa informação. Quem é que pode testar? Se eu tiver de 16 a 18 anos, eu posso testar sim. Ele recebeu a herança aos 14 anos, mas ele casou aos 16 anos. Então, se ele tinha 16 anos, ele já estava apto para o casamento. Ele já estava apto para testar, perdão. Ele já estava apto para testar. 1860, ele já vai me dizer isso. Em 1846, eu estou respeitando a minha legítima, então, independentemente. Então, esse testamento, ele vai ser nulo? Não, né? Ele não requer, ele requer a gente absolutamente capaz? Não, porque de 16 anos a 18 eu já posso, sim, testar. Letra B, nulo por incapacidade superveniente, revogação da emancipação. Não existe essa revogação da emancipação, né, pessoal? Ele casou e já é plenamente capaz. Se divorciou antes de 18 anos. Não tem isso. Letra C é válido, mas só se torna eficaz com a superveniência da capacidade plena do testador. Não, né, pessoal? Independente, se não tiver nem casado, o quinto eu botei só de observação, se ele não tivesse nem casado, com 16 anos ele já podia testar. E letra D, ele é válido, pois os menores de 18 anos e maiores de 16 anos podem elaborar testamento independentemente de emancipação. Que, sim, gabarito da nossa 30ª questão, letra D. O quinto eu coloquei aqui só como observação, mas o 1860 ele já fala que se eu tiver de 16 a 18 anos, eu posso testar independentemente dessa emancipação. Então, a 30ª questão, gabarito, vai ser nossa letra D. E aqui a gente acaba o direito às sucessões. Lembrando que direito às sucessões foi uma tendência dos últimos exames de ordem, cai bastante. Direito das famílias caiu 10 questões, direito às sucessões caiu 11 questões nos nossos últimos exames. Mas a tendência foi, nos últimos 5 exames de ordem, cair mais direito das sucessões. Então, vamos prestar atenção. E artigo obrigatório para a lei de direito às sucessões, 1829, caiu muito, ordem de vocação hereditária, sucessão legítima. Então vamos prestar atenção, vamos fechar nossas 7 questões de direito civil. Próximo sábado a gente vai continuar com o direito das coisas e agora a gente vai ter processo penal, Processo penal com o professor Júlio, vamos ver se teve alguma mais dúvida aqui. Não pode ser herdeiro e meio ao mesmo tempo, exatamente, Maiana. A questão 26, eu não tinha entendido a 26. É para repetir? O professor disse que, antes de terminar a lição, que a herança geralmente não entra. Vamos, Júlio, processo civil. Então, valeu, pessoal. Próximo sábado a gente vai continuar com o direito das coisas. E agora a gente vai continuar aqui com o processo penal.